Bom, pessoal, hoje eu vou ter um momento especial. Nos encontramos em outro momento, pelo menos da minha vida, mas o que mais nos conectou foi uma história de vida muito similar. Eu acho que o ser mulher, viver em grandes corporações, traz muita conexão dentro de muitas dificuldades. Então eu estou aqui hoje com a Vanessa Martins, ela tem mais de 20 anos de mundo corporativo, especialmente no comércio exterior, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a invisibilidade da mulher no mundo dos negócios. Tudo bem, Van? Boa tarde, tudo bem? Muito É um bem-vinda. prazer estar aqui com você. Obrigada. Se apresenta aqui para todo mundo te conhecer melhor. Sou a Vanessa profissional, tem mais de 20 anos de comércio exterior. Eu comecei trabalhando muito jovem e muito inexperiente no mundo corporativo, mas já comecei trabalhando muito, Aham. bastante. Então, isso reflete na minha carreira, no meu estilo de vida, no meu comportamento até hoje. Uhum. Foi muito curioso como esse início de mundo corporativo me impactou. Uhum. Positivamente e negativamente também, né? Uhum. Você começou com quantos anos? Olha, com 21, e eu falo que foi o comércio exterior que me escolheu. Uhum. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, pensando em algumas coisas, e apareceu a oportunidade para trabalhar. Uma amiga trabalhava nessa empresa e Uhum. me chamou para trabalhar como aprendiz. Uhum. E eu comecei trabalhando com importação de grande volume. Era uma prestação de serviço para uma grande marca automobilística, então era um volume absurdo de trabalho. Uhum. E aí, quando eu me vi, era uma empresa multinacional japonesa. Uhum. Quando eu me vi ali, eu falei: será que eu dou conta de tudo isso? Será que eu vou conseguir? E aí, assim, foram meses assim de muita dúvida, Uhum. né? Até um pouco da autossabotagem da mulher, né? 100%, né? Que nós temos essa falta de confiança em Uhum. continuar, mas deu certo, eu continuei trabalhando e no meio do caminho ali eu já vi, eu sei fazer isso bem, Uhum. vai dar certo. Uhum. E aí mais pra frente eu fiz a faculdade de comércio exterior para me estabelecer, comecei o inglês, que também é necessário, Sim, sim. e aí fui me estruturando e pegando mais confiança como profissional. E como que foi essa adaptação para você? Ó, para mim teve um lado até positivo. Eu aprendi muito sobre disciplina, Uhum. sobre entregas de qualidade. Eu aprendi muito sobre isso. Mas sempre havia algum ponto, as concessões para algumas pessoas específicas que nós mulheres não poderíamos acessar esse lugar, Uhum. né? Uhum. Então foi um misto de uma boa construção de carreira com essa adaptação dura. E hoje você é uma gestora, né, dentro do mundo corporativo, né? Sim, Como que sim. você lida com isso? Porque hoje você está, então, na posição de estimular as mulheres a não se sentirem invisibilizadas, né? Sim. Muitas vezes as mulheres, ela exercem um trabalho incrível, fazem coisas incríveis e elas não se sentem seguras para falar. Uhum. Falar do que não está funcionando, para falar do que precisa ser ajustado, falar de novas ideias, então aí Uhum. muito menos. Então, quando você dá essa segurança para a mulher falar Uhum. assim na totalidade dos pensamentos dela, o relacionamento muda. Uhum. E eu digo que até comportamento, Uhum. entrega, engajamento muda. E o quanto é importante a gente ter mulheres na liderança, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir equilibrar um pouco esses pratos. Eu acho que tem essa uma fala sua, né, dessa insegurança que a mulher tem em falar, em se posicionar, vem muito porque esse lugar ele é um lugar no nosso subconsciente cultural e social masculino, né? Então é como se a gente não pertencesse. Então percebo que cada vez que a gente pode ter, né, mais mulheres levando o feminino para dentro das corporações, a gente vai conseguir ficar mais à vontade de ser mulher dentro daquele ambiente, né? Sim, e claro que quando a gente pensa em formar uma equipe, o sonho que seja diversa, né? Uhum. Principalmente no cenário de hoje,
A gente precisa, assim, de diversidade em todos os sentidos. A gente tenha olhares diferentes para soluções de problemas diferentes também. Mas por que não olhar um pouco mais de carinho e dar mais oportunidade para aquela mulher que a gente sabe que às vezes ela não conseguiu uma faculdade tão conceituada, porque a gente sabe que às vezes a história dela foi diferente, que a faculdade foi meio corrida, que ela precisou parar e voltar. As realidades são diferentes e os caminhos são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente precisa gerar um ambiente para que a gente, quando as mulheres estiverem em lugares de decisão, de tomada de decisão, posições gerenciais, a gente consiga trazer mais de nós. E ainda recentemente a gente teve aí um burburinho na internet, né, que um homem teve uma fala que precisava de mais energia masculina. Você deve ter visto isso, Sim. né, nas lideranças. E a minha reação foi realmente essa, assim, de risada, porque quando ele coloca o masculino, fica parecendo muito que é um ambiente de dor, um ambiente agressivo, né? E acho que não precisa ser assim, né, Van? Não precisa, e a mulher traz essa sutileza para os negócios. Porque naturalmente a mulher tem esse acolhimento, né? Eu acho que vai muito do instinto de maternar, então a gente consegue trazer as pessoas mais próximas e elas entregam o melhor delas. Quando você tem um profissional ali que ele entendeu que ele tem alguém que ele pode contar, ele vai fazer a melhor entrega que ele tem. Então, não precisa ser masculino para dar performance. Exato. Você consegue ter um impacto positivo, bater meta e metas absurdas que a gente sabe que tem por aí. Exato. Com um time mais leve, um time mais tranquilo. Então, essa fala da energia masculina, meu ponto de vista, eu acho que o futuro é totalmente oposto. Exato. Porque eu acho que nem cabe mais nos dias atuais essa agressividade supostamente mencionada, né? Relativizada aí na energia masculina. Acho que não cabe mais hoje em dia. E você falou, né, desse percurso da mulher ser diferente do homem. Aí a gente tem algumas escalas, né? A gente pode falar de um público de elite, uma classe C, enfim, né? Fazer recortes. Mas eu acho que, no geral, esse caminho ele é diferente, né? Quando a gente pensa... até na criação, né? Na criação de base, né? Enquanto a mulher é incentivada no cuidado, na boneca e tal, o menino é um carrinho, é Lego, né? Para usar o intelecto. Então, é importante a gente também dizer que esse raciocínio do mundo dos negócios ainda não é uma coisa que para a mulher está enraizada desde a infância, né? Então, acho que tem isso que a gente precisa abrir essas portas para trazer esse lado feminino para dentro, né? E a gente vê o tempo inteiro. As empreendedoras que a gente encontra, a grande maioria delas é por necessidade. Então, quando a gente vê tanto em posições sociais diferentes quanto igualitárias, tem essa diferença ali entre homem e uma mulher. Já presenciei casos de famílias de empresários formarem os filhos homens. As filhas mulheres ficavam em casa. Elas tinham formação, mas elas foram criadas para ficar em casa. E os homens iam trabalhar. Então, enquanto ao lado, que é o meu caso, que sou uma mulher que vem de periferia, eu vim de uma época que a mãe já fazia um discernimento ali que o homem não precisa ter tantas tarefas de casa e você já não. Você só vai conseguir aproveitar os seus momentos livres quando você terminar de me ajudar nas tarefas de casa, arrumar casa, lavar louça, me ajudar na roupa. Então, já começa muito cedo. E isso vai se estendendo ao longo da vida. E principalmente, às vezes, quando acontece de ser uma mãe muito precoce, fica ainda mais difícil. Como essa mulher vai acessar uma faculdade vindo de periferia, sendo mãe e precisando trabalhar para prover o sustento nessa jornada insana? É muito difícil. E aí, se ela conseguiu chegar até o ponto que ela conseguiu se formar, ela chegou lá
o filho está sendo criado, ela está entregando o melhor. Pensa na rotina dupla que ela tem. Exato, é. Então, assim, eu não sou mãe, eu não tenho esse lugar de fala, mas eu tenho muitas pessoas próximas que eu vejo que quando ela chega em casa, na verdade, só continua o trabalho, Exato, é. né? Então, é uma rotina, eu não digo nem dupla, é tripla, porque a gente sabe que o outro grande ponto é que a gente precisa estar tão preparada ou melhor quanto o nosso concorrente, se ele for masculino. Exato. Então, para que o currículo seja olhado, você tem que estar ali com 1001 cursos atualizados, o inglês em dia. Então, e como você faz tudo isso? Tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar de filho, Exato. tendo que se preparar e trabalhar. Você já chega ali exausta, né, no meio do caminho. E aí, se parar para pensar, é desleal de fato, né? Porque ainda hoje, claro que todos tentamos ser adultos funcionais. Sim, sim. Mas ainda hoje a gente encontra homens Exato. executivos que o trabalho deles é exclusivamente ser o profissional. Então, assim, toda a energia dele vai pro trabalho. Sim. Ele não precisa ajudar em casa, ele não precisa lavar uma louça, né? Nem às vezes, se tiver filhos, instruir o filho no momento de lição de casa, nem isso. Então, é uma distância absurda, né? Sim, um abismo é um descolamento, mesmo. né? E essa invisibilidade, ela também existe nesse momento de seleção, exatamente como você falou, e aí eu vejo muito essa coisa do, vamos ver aqui, é mãe solo, da onde que ela é? É de periferia, né? Então, ela mora muito longe, como ela vai fazer para chegar? Já tem uma exclusão, né? Já cria uma falta de capacidade, né? Então, eu acho que a gente precisa de pessoas como você, né, multiplicadas aí para conseguir inserir essa mulher, porque elas precisam e elas querem, né? Porque não é só trabalhar porque a gente precisa botar um dinheiro no bolso. Tem algo maior também, né? A corrida já faz justo aí. Exato, você já está 5 passos para trás. Né? Exatamente. E quando a gente pensa, tudo bem, vamos supor, ela passou na seleção, ela é qualificada, ela chegou lá, mas ela vai ter o apoio que talvez um outro candidato teria? E aí, desde a entrada na empresa, porque às vezes também as pessoas esperam muito das mulheres, porque a gente realmente é multidisciplinar, a gente faz muita coisa, que a gente se vire, que a gente se vire o tempo inteiro. Então, muitas vezes nem o apoio ali, a gente tem um mentor, alguém que guia a gente no caminho, alguém que instrua nossos próximos passos. É muito difícil, porque quando você fala, como você disse, né? E claro, todas nós queremos um salário bom. Sim, sim. Então, ao longo da jornada, quem te acolhe, quem te pega na mão para te levar para sentar na mesa para falar de negócio? É muito difícil. É muito difícil porque até então você pode ser na visão do mundo corporativo, você pode ser um excelente braço direito. Você pode ser uma excelente até gestora. Mas para falar de dinheiro mesmo, de negócio, quem vai te levar para lá? Exato. Geralmente os escolhidos quase nunca é uma de nós, né? Exato. Quase. Já existe um preconceito, né? Nesse momento, assim, né? A mulher ela tem que se provar 3 vezes, 4 vezes mais, né? Para conseguir galgar algo, se ela não tem um gestor, uma gestora que esteja entendendo esse universo, como você falou, pegar a mão e puxar para cima, né? Sim, e é o tempo todo. Eu não sei se você tem esse sentimento. Desde quando a gente inicia no mundo corporativo, ao longo da jornada, e até quando a gente já está mais estabelecida, o tempo inteiro. A gente volta e meia, a gente fala, ei, eu dou conta. Eu consigo, eu vou fazer. Eu vou entregar. E muitas vezes tem até alguém ali supervisionando o nosso trabalho que não é mais para ser supervisionado, né? Então, o tempo inteiro você tem que provar que você consegue e que você é capaz. Eu não vejo isso ainda de uma forma diferente. Eu acho que ainda
as pessoas assim, tudo bem, a gente dá esse cargo para ela aqui, vamos ver, mas a gente fica monitorando por aqui. Não sei se a gente já chegou no grau de confiança corporativa necessário, sabe? Na nossa total liberdade, né? De fazer aquele espaço nosso, do nosso jeito, que eu acho que esse nosso jeito, ele é muito importante também da gente falar, né? De se sentir à vontade, confiante em exercer, com a liberdade de poder fazer e também sermos quem somos, né? Porque eu acho que dos pontos também que é um dificultador e por muito tempo a gente se viu assim, e às vezes eu acho que em algum lugar a gente ainda pode se colocar, que é usar desse masculino para nós mesmos, né? Tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo outro dia, o quanto as mulheres começaram a usar terno durante um tempo. Não estou falando aqui entrando na pauta se terno é legal ou não, eu tenho os meus, você também deve ter os seus, mas que a gente virou uma coisa sem cor, né? Parece que a gente se incluiu, se encaixou, entrou, e tudo bem, né? Foi assim que a gente conseguiu, foi nossa luta, mas eu sinto que a gente enrijeceu em algum determinado momento, né? E que bom seria se a gente pudesse levar esse feminino também das cores, né? Dessa criatividade, sei lá, nativa nossa, né? Sim, e se a gente parar para observar bem, talvez você tenha a mesma experiência que eu. As mulheres que chegaram nesse cargo executivo são essas mulheres que você citou. Aquelas mulheres mais duras, aquelas de mais firmeza, às vezes até de mais embate. São elas que conseguem com mais facilidade de alcançar, né? Então, só que eu não sei se é válido a gente deixar a nossa doçura de lado para conseguir alcançar, né? Porque o quanto que você abre mão dos seus valores e Exato. de como você encara a vida para você chegar lá, aí você endurece. E a gente sabe que a maior parte do dia acordado estamos trabalhando. Exato. Então, a maior parte do dia você está sendo dura. Você vai conseguir voltar para o modo mulher depois, no restante do seu tempo? Exato. Será que consegue? Acho que não. E nesse meio do caminho, a gente tem que pensar se os nossos valores não estão ficando para trás. Eu já tive essa experiência assim muito de perto, de ter. Eu tinha um cargo que eu tinha acesso direto à direção, mas tinha uma gerente geral, vamos dizer assim, que ela era essa mulher mais firme, mais dura. E ela transitava com muita facilidade ali. Era um ramo bem masculino, tá? Específico, esse segmento. Ela facilitava com muita facilidade nesse ramo. E, assim, à vontade. Sim. Eu admirava ela por ela conseguir ter chegado ali e por ela estar tão à vontade nesse meio. Mas aí, às vezes, a gente parava para observar qual era o tratamento com a equipe. Chegava a ser cruel. Sim. Exato. Assim, só que satisfazia a direção. Era o que a direção achava que era necessário para ela, mulher, ter mão de ferro e gerir uma equipe de mais de 60 pessoas. Era o necessário, então eles aprovavam. Okay, né? Para eles estava ok. E é engraçado, né, que nessa experiência, na ocasião, eu desenvolvi o departamento de comércio exterior para essa empresa. E em algum momento a exportação se tornou mais importante do que o próprio faturamento interno, né? E comecei a colocar em números, fazer processos mais analíticos para entender qual era o meu trabalho realmente ali. Porque até então eu era um departamento de uma pessoa só. E um dia eu coloquei na planilhei. Eu me assustei em enxergar que o meu trabalho de uma pessoa, aí depois vem um assistente, entregava quase 80% do faturamento da empresa inteira. E eu digo uma empresa, uma matriz e mais 3 filiais. Nesse momento caiu uma ficha, eu falei, tá, então a minha entrega, tô validando aqui em números, eu sei o que eu entrego. Mas o que eu recebo? Foi amadurecendo essa ideia. E um dia, um dos diretores, na verdade era o presidente, né, da empresa, me chamou, elogiou tudo e falou como que estava a situação financeira. Era um momento delicado no país, assim. E ele falou assim, Vanessa,
esse mês a folha de pagamento está na sua mão. E eu senti o peso daquela responsabilidade, mas entreguei. Uhum. No final do mês foi entregue. Falei, então tá, então agora tá na hora de cobrar o que é devido. Né? E eu fui reivindicar, eu falei, eu quero Sim. as mesmas coisas, eu quero os mesmos privilégios Sim. dos outros gestores. Uhum. Que incluía carro da empresa, Uhum. gasolina e alguns... um combo ali de benefícios diferente. A resposta foi não, agora não vai dar. Uhum. Nesse momento, não conseguimos te dar as mesmas condições. E aí eu fiz ainda um teste. Eu falei, tudo bem então, mas e a gasolina? Uhum. Pelo menos. Não dá. Nesse momento eu falei, não é. Mas para mim foram 5 anos de entrega, né? E esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho, Uhum. porque eu tenho certeza que eu mudei o status da empresa. Em números, né? Em números e em relação ao comércio exterior. Como a empresa era vista, era uma empresa que não tinha cultura exportadora. Uhum. Ela passou a fazer e, em algum momento, ela começou a fazer com excelência, grandes volumes, impactando até as companhias marítimas um todo aqui na nossa região. Então, impactei muito positivamente nessa empresa, saí de lá sem as pessoas acreditarem pelo tamanho do trabalho que eu fiz e onde chegou, né? O tamanho que chegou a operação. Mas eu resolvi soltar, porque quando você não é reconhecida, porque é muito legal, é muito satisfatório você falar, essa aqui é a gestora. Mas e o dinheiro? Exato. E o salário? Ninguém trabalha só por amor. A gente quer construir coisas, a gente quer desfrutar experiências que o dinheiro pode proporcionar. Exato. Se eu tô sendo, vamos dizer a palavra, trapaceada nesse momento, eu acho que já não é mais a hora de eu estar ali, né? E aí, realmente, eu desisti, abri mão. Eu achei que eu ia sofrer por tudo que eu construí, mas no final, depois que eu me desliguei, eu fiz a reflexão, eu falei, eu tava me tornando tão dura quanto eles para conseguir fazer toda essa entrega. Tinha momentos que eu me via assim, falando com fornecedores, assim, tão duros, tão dura quanto eles. Falei, não é o meu lugar. Eu vou retomar quem é a Vanessa ali, né? Então, nem que seja para dar passos para trás, vamos organizar. Eu acho muito legal você ter compartilhado essa história, porque ouvindo a história, eu consegui enxergar alguns pontos importantes, né? Primeiro é a desigualdade nua e crua, né? Então, a única pessoa que estava equiparada ali, que era, né, enfim, do sexo feminino, era uma mulher que tinha as mesmas características dos homens, né? E aí, então, meu primeiro sentimento nessa conversa foi a desigualdade. O segundo, acho que também teve alguma coisa de preconceito no sentido de ser uma pessoa que está estabelecendo um operacional muito bom e ser vista como operacional, né? Então, é um pouco de disparidade, né? Como se não houvesse gestão. Exato, como se não houvesse gestão, né? E é um preconceito muito velado, porque de certa forma não parece, mas quando a gente vai olhar para as raízes das coisas, é o que é, porque se você não ser a pessoa que eles esperam que você seja no seu comportamento rígido, etc, etc, e não fazer parte disso, né? É também um tipo de preconceito, né? A executora entregou, né? Exato, então, a executora entregou, a gestora, ela foi criada nesse caminho, tá? Então, não tinha o olhar da gestão, né? Esse lado mais estratégico dos números, que foi sendo construído ali, e em algum momento ficou bem claro que a entrega estava sendo feita, né? E muitas pessoas olhavam com aquele ar de estranheza, assim, mas como ela consegue? Esse olhar de como ela consegue, e algumas pessoas virem parabenizar, outras pessoas tentar criticar, né? Achar defeitinhos ali para colocar. E aí a gente, né? Se a gente colocar essa camada do preconceito, eu como uma mulher negra,
Muitas vezes eu vejo que o assunto termina quando a Vanessa se apresenta fisicamente, né? Hoje em dia, com as redes sociais, o WhatsApp e tal, as pessoas já ficam mais preparadas, mas alguns anos atrás que nem todo mundo tinha condições de ver o WhatsApp de todo mundo, e às vezes você Sim. falava meses por telefone, e-mail com a pessoa sem ela ver sua aparência, trazia muitas surpresas desagradáveis. Então, assim, a pessoa te tratava de uma forma até ali, até aquela página. E aí teve uma reunião, ou almoço de negócios, ou algo assim. E aí, primeiro você via a surpresa no olhar. Nossa, mas você é a Vanessa? Sim, eu sou a Vanessa. E aí, o corte, né? Tipo, o marco, né? Do relacionamento corporativo. Até aqui, antes dele me conhecer pessoalmente, era uma coisa, Uma uma tratativa. tratativa. Daqui pra frente, uma mudança. Então, eu acho que se a gente for abrir, são tantas camadas, né? E aí você vai colocando condição social, se tem filhos, se é sozinha, se é mãe solo, se não é. Eu acho que tudo vai complicando, né? É como se fosse um cabo de guerra 24 horas por dia. Eu acho que é mais ou menos isso. E cansativo, né? Cansativo. Bem cansativo. Eu, como mulher, sei o que é acordar e estar inserida, por mais que eu tenha feito uma transição de carreira, né? Não pertenço mais a esse modelo corporativo, não pelo menos como colaboradora funcionária, mas o tempo que eu passei dentro das companhias como mulher, eu sentia enormes resistências, né? Numa reunião de fala e tal. E aí eu ainda no meu lugar de mulher branca, né? Então são várias camadas e várias lutas, né, que a gente vai percorrendo e ainda assim sem filhos, né? Porque então, digamos que numa se houvesse uma linha de privilégios, eu ainda estaria em um lugar melhor, assim, né? O melhor que o mundo coloca, porque não existe melhor e pior. Né? Eu me faço essa pergunta Aham. com muita frequência. De tempos em tempos a gente para fazer um balanço, uma análise da nossa carreira e onde a gente quer chegar, o que a gente precisa melhorar, né? E eu sempre me faço essa pergunta: onde eu estaria se eu fosse um homem branco? Nossa, fiquei até meio arrepiada agora. E assim, isso bate muito forte. Inclusive, as amigas mais próximas já escutaram esse meu questionamento. Que às vezes é tanta entrega, tanto elogio, né? Nossa, mas você entrega tão bem, nossa, você faz a diferença. E às vezes, quando você trabalha em equipe ou faz um trabalho em dupla, é sempre positivo. E aí, quando você pergunta, tudo bem, mas eu sou muito grata, assim, olhando a minha jornada, de onde eu saí, né? Uma mulher negra da periferia, que até então eu não tinha nem pretensão em fazer nenhuma faculdade, e onde eu estou. Eu sou muito grata. Mas aí eu ainda penso, e se eu não fosse? E se eu fosse diferente? Exato. Aonde eu estaria? E assim, eu sei que eu estaria em posições assim muito melhores. É duro mesmo a gente ter essas reflexões e saber que as respostas seriam exatamente essas, né? Posições muito melhores, mas eu acho que a nossa fala, a sua fala, ela abre uma perspectiva muito grande para quem está nessa periferia, né? Para quem e aí isso a gente tem em comum, né? Eu também sou da Zona Leste de São Paulo, periferia, meus pais moram lá ainda. E eu sinto que essas falas são tão importantes para as mulheres, e esse é o meu público, e naturalmente é com quem você também está se comunicando, que elas possam olhar para isso e falar assim: existe um caminho, mesmo que difícil, e a gente sabe que ele é árduo, mas que é possível, né? É possível. E a gente tem que lançar mão, Ju, de todos os recursos que a gente encontrar. Você sabe que eu tive um momento da carreira que eu fiquei perdida. Eu falei, ok, eu sou excelente operacionalmente, então se me entregar qualquer operação de grande volume, eu entrego. Se me entregar
multinacional eu entrego, eu já sabia de tudo que eu conseguia entregar. Mas o que eu faço para acessar o próximo nível? Nessa ocasião, eu convidei um homem, aliás, uma pessoa que eu admiro bastante, para ser meu mentor. E eu falei, me ajuda a entender aqui, a sair desse status, porque sozinha eu não tô conseguindo avançar. E ele falou assim, Vanessa, eu nunca dei mentoria, mas a gente vai fazer. Legal. E nós fizemos, eu acho que foram 6 ou 7 sessões, assim, de mentoria. E no meio da mentoria, ele perguntou muito sobre o que eu queria, sobre o que eu gostaria. E naquele momento o que eu gostaria era de ganhar mais, né? Porque eu já sabia de todas as minhas qualificações. Então, eu queria ganhar mais. E aí ele falou assim, você precisa pensar um pouco mais comercial, né? E ele falou, você passa muita credibilidade na fala. Quando você está falando de comércio exterior, você passa muita confiança. Você precisa lançar mão disso para ir além. E com tudo que eu sabia que eu já tinha entregue, né? Vamos falar de tudo que estava no meu portfólio até então, eu nunca tinha me visto nesse lugar. Eu precisei de alguém com um olhar de fora para me falar o que eu consigo, qual passo eu posso dar. Então era algo que eu não tinha cogitado, não havia cogitado. E essa mentoria, assim, me transformou muito de me colocar, de saber o meu lugar. Então, assim, eu sei a profissional que eu sou e eu sei o que eu entrego. Sim. E eu sei onde eu alcanço. Então, eu acho que todos os recursos necessários e disponíveis a gente tem que usar. E assim, sem pudor mesmo, sem, assim, de pedir ajuda, ou, sabe, de aconselhamento, passos para trás. Eu acho que qualquer recurso é válido para a gente conseguir ir para o próximo nível. Tem duas coisas muito legais que você falou que me chamou muita atenção. Uma é da ação, né? De não se prender, né? Então, assim, eu quero fazer isso. Por que eu não posso conversar com aquele diretor, aquela pessoa que você sabe que já, naturalmente, você vai procurar alguém que você já saiba que se encaixa com o seu perfil de valores, né? Sim. E pedir ajuda. Eu acho muito difícil, né? Quando você pede de maneira, né, genuína mesmo para a pessoa, eu acho difícil a pessoa dizer não. Então, acho que esse lugar de ação é muito importante, sabe? Quando a gente quer se movimentar, seja para onde for. E um outro ponto que você trouxe que eu achei muito legal, que foi um autoconhecimento que você não tinha visto. E eu vejo muito isso hoje nas minhas análises, né, nas minhas analisadas, que elas fazem e estão fazendo o que estão fazendo por fazer por dinheiro. Dinheiro é importante, exatamente o que você falou. Ponto. Ainda mais a gente que veio de um lugar que Pouco acesso, mas tem algo nesse meio aqui que mesmo inserida dentro de um cotidiano corporativo e tal, que muitas de nós não percebe a maior qualidade, aquilo que é fácil e natural e que pode ajudar a gente a ir mais longe, né? Sim, e eu acho que é papel também da mulher, pensando assim no mundo corporativo num todo. Eu acho que é independente da posição, da gente tentar hackear isso. Então, se você vê uma qualidade, fala. Você é boa nisso. Você já percebeu como você brilha quando você faz isso? Você já percebeu essa sua entrega quando você faz isso? Então, eu acho que a gente precisa deixar esse lugar de competição, que eu acho que a gente já evoluiu muito. Muito. Deixar esse lugar de competição entre mulheres e começar a criar um ecossistema mesmo, de dar a mão uma para outra e de puxar a outra aí. E que vão escutar, faz a diferença. E às vezes a gente até conversou sobre isso, né, na nossa última conversa. É algo que para nós, assim, não custa nada. E vai fazer tanta diferença na vida da pessoa. Por que não fazer, né? Então, eu acho que deixar esse lugar de concorrência e virar uma união é extremamente importante, né? Sim, sim. Acho que de tudo que a gente falou, eu acho que união de força é o que resume o próximo passo das mulheres em corporações ou em qualquer outro lugar, assim, né, que elas queiram estar.
tem um movimento grande e as coisas estão mudando. Uhum. Tem mulheres acessando lugares que eram mais difíceis por conta desse suporte, dessa união, dessa ajuda. Eu já sinto um pouco isso. Uhum. Inclusive, um movimento forte nas redes sociais, né? Exatamente. Eu vejo bastante. Quando você chegar lá em cima, manda o elevador para baixo, Isso, né? Então, eu fico muito contente em ver. E no total, né? Quando você dá uma atenção ou então uma preferência para a mulher, seja ela para cabeleireira, seja ela esteticista, Exatamente. a vizinha da porta que vende bolo de pote, qualquer coisa nesse sentido. Quando você tenta trazer para sua, vamos dizer assim, rede financeira, como que você gasta isso? Como que você tá usando o seu tempo e as suas escolhas? Sim. Quando você escolhe mulheres para estar te atendendo, tá perto de você, também muda. Isso também faz a diferença. Concordo 100%, 100%. Muito bom, Vó. E assim, pra gente encerrar aqui, né? O que que você falaria para uma mulher que está no mundo dos negócios e está se sentindo insegura, invisibilizada? Para não existir. Eu falaria que o nosso tempo não precisa ser o tempo das outras pessoas, mas que a gente precisa investir em nós mesmas e, acima de tudo, não desistir. Então, assim, insista, comece primeiro. Comece, insista, seja consistente, que uma hora vai acontecer. Claro, nem sempre com a velocidade que gostaríamos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Obrigada, Van. Muito Eu que obrigada. agradeço.